A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Que Deus abençoe, cheio da paz, cheio da graça. Que Deus esteja sempre presente na sua vida. Que Deus dê graça todos os dias, bênçãos sem medidas. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, consagrar esse tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Até que tem nos sustentado a tua mão forte, a tua graça, e tem sido, Senhor, o teu favor que tem nos conduzido e nos trazido até aqui. Por isso, Ebenezer por tudo, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor nesse tempo, Senhor, de oração e busca. Pedimos, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Para a palavra um pouquinho extensa, mas uma palavra bem tremenda. Vamos meditar. A palavra de Deus que está no livro de Daniel 6. Vamos começar ali a partir de 6:1. Vamos meditar ali até o verso 11, que diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então os príncipes e presidentes foram até o rei, juntaram-se ao rei e disseram-lhe: Ó rei Davi, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes dos reinos, do teu reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselhos a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medo-persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas que davam para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram, juntaram-se e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Glória a Deus. Palavra que diz que o rei dos Medo-Persas, o rei Dario, ele constituiu 120 presidentes no seu reino. E sobre esses 120 homens, ele chamou 3 e colocou como príncipes, como governadores sobre esses presidentes. E a palavra de Deus diz que houve ali uma ciumeira, porque Daniel se destacou mais que todos. E aconteceu que o rei começou a intencionar de colocar Daniel como primeiro, como governador de todos. E aquilo ali gerou entre eles uma ciumeira. Então eles queriam fazer algo que pudesse fazer com que o rei ficasse contra Daniel. Só que eles buscaram todo tipo de erros, de falhas, de danos, de culpa, e não acharam. Então fizeram o quê? Peraí, existe uma área que nós podemos pegar ele, que é na área da fé dele. Então nós vamos fazer o quê? Eles sabiam que Daniel buscava a face de Deus, eles sabiam qual era o costume de Daniel, que naqueles determinados horários Daniel se retirava, se punha de joelho, orava ao Senhor, e eles sabiam, então que aquilo ali já era um hábito de Daniel, buscar a face do seu Deus. Então eles disseram: peraí,
nós temos um lugar que nós podemos pegar ele, nós temos uma área que nós podemos pegar Daniel. E foi realmente essa área onde Daniel fazia a busca dele por Deus. Então fizeram um edito, levaram para o rei, que ninguém poderia orar a Deus nenhum, fazer petições, não chegar, né, nenhum tipo de conselho que não fosse através do rei. Então ali, se a pessoa fizesse algo que fosse contra aquele edito, iria para a cova do leão. Entre outras palavras, mais ou menos assim, né? O que eles fizeram? Uma arapuca para Daniel, né? Sabendo que Daniel iria orar e que era dessa maneira que eles iriam pegar Daniel. Era dessa forma que eles iriam pegar Daniel e colocar Daniel para a morte. Era uma sentença de morte preparada para Daniel, porque eles sabiam que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Então eles disseram, nós vamos fazer o quê? Ninguém vai poder orar a Deus nenhum, ninguém vai poder fazer petição nenhuma que não seja para o rei. E Daniel, se fizer para o Deus dele, então Daniel vai para a cova dos leões. E Daniel não mudou em nada, né? O hábito, o costume, a prática dele. Daniel, sabendo do edito, a palavra de Deus diz, né? Pois quando soube, né, que a escritura estava assinada, quer dizer que o edito do rei estava assinado, o decreto do rei estava assinado, Daniel não mudou. Daniel não parou para pensar, peraí Daniel, o que é que tu vais fazer? Não, eu vou orar. Eu vou buscar o Senhor. Mas Daniel, tu não pode. Daniel, né? A gente fica imaginando, né? Mas Daniel, tu vai perder teu cargo, Daniel, de príncipe, como um dos principais desse reino. Daniel, mas você vai perder tua posição social. Daniel, mas você vai perder todo o poder que foi delegado a você, né? E Daniel, naquela hora, não pensou em nada disso. Ele parou e disse, eu vou continuar buscando o meu Senhor, eu vou continuar buscando o Senhor, eu vou buscar meu Deus, né? Como sempre eu faço. E foi isso que ele fez. E a palavra de Deus diz, né, que naqueles momentos em que ele estava buscando a face do Senhor, vieram aqueles reis, aqueles presidentes e o acusaram diante do rei. E o rei, naquele tempo, né, a palavra de rei era uma sentença, a palavra de rei era uma ordem e ninguém ia contra o rei. Então, como o rei já tinha assinado o edito, ele não podia fazer mais nada. E a palavra de Deus diz que ele ficou muito triste, tendo que lançar Daniel nas covas dos leões, né? E foi o que aconteceu com Daniel. E ali a gente vê que naquele momento Daniel ficou firme na fé dele. E o rei lançou Daniel lá e disse, olha Daniel, você é um homem de Deus, mais ou menos assim. Se tu é homem de Deus mesmo, teu Deus vai te livrar daí, né? E chegou de manhã, o rei foi até a cova dos leões e chamou por Daniel, achando que Daniel tinha sido morto. E Daniel diz, não, o meu Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. E ali Daniel foi absolvido, ali Daniel foi aclamado, né? E a gente vê aqui uma história muito linda de fé, de amor, de devoção. Então, Daniel não olhou para nada, né, do que ele tinha naquele momento, do que ele poderia perder, que ele iria ter uma grande perda, porque ele era um homem de posição social, uma posição elevada, dentro de um reino, né? Dentro de um reino. E Daniel não parou em momento algum o que ele estava fazendo diante da face do Senhor. Continuou buscando, orando, buscando a face do Senhor, glorificando o Senhor. A palavra de Deus diz que ele continuou fazendo o que ele fazia antes. E é como se ele dissesse, olha gente, eu não estou nem aí preocupado com o cargo que eu vou perder. Eu não estou nem aí preocupado com a influência. Eu não estou nem aí preocupado com o dinheiro que esse cargo me dá, né? Porque ele entendia que tudo que era dele foi dado por Deus. Então, quando Daniel ele vai para a cova dos leões, ele foi na fé dele, que o Senhor ia dar livramento, que o Deus que ele servia era um Deus que guardava, né? É interessante porque quando a gente começa ali no início do livro de Daniel, diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego vieram, né, como cativos, como escravos, né? Foram tomados como os melhores do reino e que foram instruídos acerca das leis, dos costumes, né, daquela nação, e que todos eles eram sábios, mas que em Daniel
né, havia sobre ele um espírito de excelência. E tudo que Daniel fazia, tudo que ele fazia realmente aparecia, porque aquilo ali era uma dádiva de Deus. Aquilo ali era um presente dos céus, era um selo dos céus para Daniel, que o Senhor era com ele. E que tudo que ele fazia era feito com excelência, com graça, né, que sobressaía os demais, ao ponto de gerar os ciúmes, ao ponto de gerar perseguições e ao ponto até de quererem traçar um plano de morte para Daniel. Mas Daniel continuou firme. É interessante porque a gente vê, né? Daniel não se preocupou com nada. Daniel só disse: eu vou continuar buscando meu Senhor, eu vou continuar buscando, eu vou continuar fazendo o que eu fazia antes, né? Sem se preocupar com nada. Então, para nós aqui é um grande exemplo, né? Quando nós vemos que a situação é difícil, quando nós vemos que na nossa volta, né, tudo é difícil, tudo está numa luta, quando nós estamos numa batalha, quando nós estamos realmente numa guerra cerrada com o inimigo das nossas vidas, né? Então é aquele momento em que mais nós temos que nos apegar com Deus. E foi isso que Daniel fez, né? O que? Já assinaram o edito? O que? O rei já disse que vai para a cova dos leões? Espera aí, eu vou me apegar com Deus. Então, nessa hora, nós aprendemos com toda essa devoção de Daniel. Nós aprendemos, né? Tá difícil, vamos continuar perseverando. Ah, mas tem edito contra, mas vamos continuar perseverando. Mas você pode perder seu cargo, mas eu vou perseverar na presença do Senhor. Mas você pode perder, eu vou continuar perseverando na presença do Senhor. E essa busca é o que vai nos fazer, né, elevar. É o que vai nos fazer, realmente fazer vencer, nos fazer passar pela cova, pelas muralhas, pelos leões. E certamente o Senhor vai mandar os seus anjos para ajudar na peleja, amém? Glória a Deus, que essa passagem de Daniel fique marcada na nossa vida, né? Que tudo que nós fizermos, duas partes lindas de todo o livro de Daniel. Uma delas era que Daniel fazia tudo com excelência, e outra que Daniel buscava sempre a face do Senhor. Ele era um homem de Deus. Por isso que nós aprendamos que todos os dias, haja o que houver, nós sempre estejamos firmes na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Ebenezer, porque até aqui nos sustentou, Senhor. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Senhor, assim nós esperamos, Senhor. Coloca sobre nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Coloca um espírito de excelência. Assim como Daniel, que tudo que fazia, Senhor, ele fazia com excelência, fazia com graça. Senhor, que a tua graça, Senhor, esteja sobre nossas vidas, sobre tudo o que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos te pedir, Senhor, que esteja sempre conosco. Senhor, haja o que houver, Senhor, meu Deus, nós queremos perseverar em fé. Por isso, Senhor, nos aumenta, Senhor, nos dá, acrescenta o dom da fé, de forma, Senhor, meu Deus, que ainda que tenha, Senhor, meu Deus, os vendavais, as intempéries, Senhor, nas voltas, ventos contrários, Senhor, mas que sempre nós estejamos perseverando na presença, na busca e na devoção ao nosso Deus. Ah, Senhor, meu Deus, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Acrescenta fé, Senhor, em nossas vidas, para que tudo, Senhor, em nossa volta veja que o que acontece conosco é sempre em livramento, porque o Senhor é conosco, é sempre em graça, porque o Senhor é conosco, é sempre em excelência, porque o Senhor é conosco. Então, Senhor, para que teu nome cresça, para que sempre, Senhor, a tua palavra seja exaltada, para que sempre a tua presença seja reverenciada, Senhor, em nossas vidas, para que todos vejam que tu és o Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Acrescenta todos os dias, Senhor, a tua presença. Dá-nos fome e dá-nos sede, Senhor, em busca, em devoção, em amor pela tua presença. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sê tu uma bênção, meu irmão. Persevera na oração, na busca, na devoção, porque certamente o Senhor vai te livrar, mas principalmente o Senhor vai te recompensar, assim como fez com Daniel. Amém? Deus abençoe. Fique na paz.